Salmos capítulo 46 para a nossa meditação. Salmos capítulo 46. Enquanto os irmãos encontram o texto sagrado, eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos internautas. Que Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando através do canal da internet. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando, e Deus tem uma mensagem para o seu coração neste momento. Tem bênção para vocês também. Quem crê assim diz amém? Salmos capítulo 46. Lembro aos irmãos que hoje é a campanha Rompendo Muralhas, junto com a campanha da libertação total pelo sangue precioso de Jesus. Deus já está fazendo obras maravilhosas aqui. Amém? E no momento da ministração da palavra é um momento muito especial do culto. É um dos momentos mais especial do culto. É o momento da ministração da palavra. Salmos capítulo 46, quero fazer questão de ler do versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Para você acompanhar a mensagem. Esta será uma mensagem mais expositiva. Nós vamos ficar mais dentro do texto, observando o seu contexto. Salmos 46, primeiro a seguir, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, aleluia. Eis aí a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, fechem os seus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Unge-me para eu ouvir e receber a sua palavra. Unge também o pregador que depende 100% do Senhor para ministrar a sua palavra. Amém. Toma o seu assento, desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, peço por gentileza a preciosa atenção de vocês
que possamos meditar nesse texto sagrado. É um texto muito interessante, o capítulo 46 de Salmos. Se você, creio que muitos irmãos se recordam aqui, que o século XX foi o século do otimismo. Pensava-se que o mundo melhoraria, a sociedade estaria em perfeita paz e tudo estaria sob controle. Menos fome, menos desemprego, menos corrupção, menos escândalos, menos violência. Todavia, há milhões de anos atrás, o quadro que o salmista pintava no capítulo 46 de Salmos não dava lugar a essa presunção, arrogância e petulância do homem que quis transformar a terra num jardim Éden sem Deus. A verdade é que mesmo diante de todo aquele otimismo, os problemas continuaram. Pelo contrário, mais fome, mais desemprego, mais corrupção, mais escândalos e mais violência. Assim, o Salmos 46 é um cântico a ser entoado. A experiência vivida pelo salmista, escritor destes salmos e seu povo, leva-o a concluir que deveriam acalmar-se e confiar em Deus. A nossa fé em Deus não depende do que esteja acontecendo em nossas vidas ou no mundo. Pode ter alguma coisa errada acontecendo na nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, que ainda assim sabemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ao olhar para estes salmos, eu sei que vocês já leram estes salmos inúmeras vezes. Ao olhar para estes salmos, vemos que não precisamos nos apavorar ao ponto de perder o equilíbrio. Como temer as coisas se Deus fez as coisas? Como temer o poder da natureza se Deus a criou e está conosco? Coisas andam em nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país ou no mundo, se Deus é soberano em todo o universo. O profeta Ageu profetizou que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. E o mundo está sendo abalado, nações estão sendo abaladas, mas o profeta disse que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Eu entendo que este reino que não pode ser abalado é o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, ainda que o mundo se abale, você não pode ficar
temos uma fonte de segurança que é Deus. Quando vem as guerras, quando o governo falha, quando a nossa saúde debilita-se, quando as nossas finanças fracassam, quando as catástrofes naturais destroem, quando os nossos amigos nos traem, Deus é o único onde podemos encontrar segurança, onde podemos nos refugiar, onde podemos nos proteger. Nele que nós vamos ter segurança. Nosso mundo hoje, com todos os avanços na educação, tecnologia e ciência, não é mais seguro do que era há milhões de anos atrás. Algo pode acontecer a qualquer momento e não há segurança a menos que nós nos coloquemos nas mãos daquele que detém a eternidade e que está no controle de todas as coisas. Se você estiver nas mãos dele, aí sim você está seguro, amparado e protegido. A nossa segurança vem da nossa fé em Deus e não de nossas circunstâncias. Dependemos de Deus e precisamos estar cientes de que a nossa confiança não deve ser em coisas, a nossa confiança deve ser nele. Quando olhamos para esses salmos, os Salmos 46, eu vejo aqui 3 situações difíceis. Diga comigo, 3 situações difíceis. E vejo 4 condições para enfrentar essas situações difíceis. Diga comigo, 4 condições para enfrentar essas situações. Então, o que é que nós temos aqui? Qual é o quadro que o salmista, escritor destes salmos, pintava há milhões de anos atrás? Primeira situação difícil que nós vemos aqui, e o salmista fala sobre ela. Primeiro, a natureza em desordem. Diga comigo, a natureza em desordem. Veja o que está dizendo versículos 2 e 3. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Para isso acontecer, a natureza precisa entrar em desordem. E nós temos visto a natureza em desordem. Chegam sempre até nós, através da imprensa, falada e escrita, notícias de grandes catástrofes naturais que acontecem em todo o mundo, que destrói e arrasta pessoas. O poder da natureza em desordem. O que verificamos é que a cada dia a natureza parece estar menos controlada. Vemos desordens ecológicas e fenômenos naturais anteriormente nunca vistos. Isto tem deixado o mundo em triste expectativa.
E nós sabemos, não é preciso falar muito sobre isso, porque você já sabe, e eu só quero lembrar: tudo isto é consequência do pecado, é consequência do homem virar as costas para Deus, é consequência das pessoas virarem as costas para Deus e não querer saber de Deus, ou rejeitam as oportunidades que Deus tem dado. Então nós temos contemplado a natureza em desordem. Temos visto que a natureza parece estar cada dia menos controlada. Temos visto desordem ecológica e fenômenos naturais assustando o mundo inteiro. O salmista está falando sobre isso. Agora, a segunda coisa difícil que o salmista descreve aqui: uma sociedade desestruturada. Diga comigo: uma sociedade desestruturada. Veja o que ele fala no versículo 6: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Quando ele usa a expressão as nações se embraveceram, os reinos se moveram, eu entendo que ele está falando sobre uma sociedade desestruturada. E nós temos visto que a sociedade não parece estar se estruturando em função de um todo. Temos visto que o egoísmo, a indiferença, o individualismo, a desigualdade, o preconceito, o racismo e etc. cresce desde as pequenas nações até as nações de primeiro mundo. Quando a gente observa o egoísmo crescendo, a indiferença crescendo, a desigualdade crescendo, o individualismo crescendo, o preconceito crescendo, o racismo e etc., a gente começa a observar a sociedade completamente desestruturada. O pecado é um cancro maldito que corrompe a sociedade e seus costumes. A coisa não está fácil. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias de preocupações. A natureza em desordem, a sociedade desestruturada, o egoísmo crescendo, a indiferença crescendo, o individualismo, a desigualdade, o preconceito, o amor se esfriando, o respeito entre as pessoas acabando, evaporando, e a sociedade cada vez mais desestruturada. O salmista já estava falando disso. E a terceira coisa difícil, o salmista está tocando nisso: o mundo tem guerra. Diga comigo: o mundo tem guerra. Veja o que ele diz no versículo de número 9: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Meus irmãos, o que nós estamos vendo atualmente, estamos vendo exatamente isso no mundo. O mundo tem guerra. Aí você diz: o mundo sempre esteve em guerra. É verdade, mas nós estamos vivendo atualmente exatamente o que
vem acontecendo há milhares de anos, mas continuam acontecendo nos dias em que estamos vivendo. Conflitos, segregação, ódio. A luta às vezes começa com vizinhos, com parentes, com colegas de trabalho, dentro de casa, e isto são apenas reflexo desse espírito de guerra que está no mundo inteiro. O mundo está em conflito, o mundo está em desarmonia, o mundo está em pé de guerra. Haja visto as notícias que nós temos recebido recentemente, os nossos irmãos israelenses foram atacados por um grupo de terroristas que fez coisas bárbaras, e eles, tendo de revidar para guardar seu território e sua população, aí vem mais uma guerra. O mundo está em conflito, o mundo está em desarmonia, o mundo está em pé de guerra. Então destacamos aqui 3 situações difíceis, e o salmista, escritor deste salmo, já falou sobre essas situações há milhares de anos atrás. Uma natureza em desordem, uma sociedade desestruturada e um mundo em guerra. Agora ele fala também como nós podemos enfrentar esse estado de coisas. Ele destaca aqui 4 condições para nós enfrentarmos esse estado de coisas. Primeira condição para se enfrentar essas situações difíceis: abrigar-se em Deus. Diga comigo: abrigar-se em Deus. Abrigar-se em Deus é esconder-se em Deus, é refugiar-se em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não há outra alternativa a não ser abrigar-se em Deus. No versículo 1 ele está dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. No versículo 7 ele diz de novo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no versículo 11 ele diz de novo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, como enfrentar essas situações difíceis? Abrigando-se em Deus, se refugiando em Deus, escondendo-se em Deus. Se você estiver refugiado em Deus, você está seguro. Você está protegido. Você está amparado. Oh, aleluia. Pode glorificar o nome de Deus. Segunda condição para enfrentar esse estado de coisa. Segunda condição é pôr Deus no centro de nossas vidas. Vou repetir: é pôr Deus no centro de
de nossas vidas. Aí eu pergunto: Deus está no centro da sua vida? Olha o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha o versículo de número 5. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Quando diz que Deus está no meio significa no centro. É preciso que nós coloquemos Deus no centro da nossa vida, porque se Ele estiver no centro, se Ele estiver no meio, é Ele quem conduz, é Ele quem dirige, é Ele quem dá a direção para nós seguirmos com segurança. Aleluia, glória a Deus. Só podemos ter alegria no mundo de perspectivas negativas se confiarmos que o Senhor está no controle de nossas vidas e se entregarmos as nossas vidas ao controle de Deus. Se Deus não está no centro da sua vida, se Ele não está no meio, se Ele não está no controle da sua vida, se entregue a Ele hoje. Entregue a sua vida ao controle dele. Permita Ele dirigir seus passos. Permita Ele dar o norte da sua vida, para que você esteja seguro, preparado e protegido. Aleluia, louvado seja Deus. Só estaremos seguros se Deus estiver no centro, se Ele estiver no meio, se Ele estiver dando o norte da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa jornada. A gente está indo em direção errada. Tem gente caminhando em direção errada. Tem gente caminhando na direção oposta. Exatamente porque Deus não está no centro. Deus não está dando norte para a sua caminhada. Porque você ainda não colocou Deus no meio. Você não colocou Deus no centro. Aleluia. Então coloca Deus no centro, coloca Deus no meio, deixa Deus nortear a sua vida, a sua caminhada, deixa Deus nortear a sua trajetória. Aleluia, glória, aleluia. Terceira condição para enfrentar esse estado de coisas: saber que Deus é soberano. Diga comigo: Deus é soberano. Não diga mais forte: Deus é o quê? Deus é o quê? Soberano. Ouça o que o salmista diz no versículo 9: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os cabos do fogo. Esse versículo está nos fazendo entender que Deus é soberano, e se Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Significa dizer que Deus, a seu tempo, Ele trará justiça e restaurará a terra. Ele é soberano sobre as nações, Ele é soberano sobre as coisas, Ele é soberano sobre a terra, Ele é soberano sobre o céu, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele é soberano. E nós precisamos entender a soberania de Deus.
significa dizer que ele vai evitar algo que o próprio ser humano provocou. Quando nós provocamos algum desastre na nossa vida, algum desastre na nossa trajetória, Deus é soberano, mas Ele não vai evitar aquilo que você provocou por estar distante dele. Ele vai permitir para abrir os seus olhos, para você entender que você está talvez no lugar errado, no caminho errado, em direção errada, em decisões erradas, em ações erradas. Ele quer te colocar no lugar certo, Ele quer colocar você e eu no certo. Mas Ele, na sua soberania, Ele tem o controle de tudo. Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu as rédeas, Ele tem o controle. Ele tem o controle. Diga comigo, Ele tem o controle. Não diga mais forte, Ele tem o quê? Quando Ele quiser dar um basta em qualquer situação, Ele o fará. Ele o fará. Ele o fará. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Ele é soberano. A seu tempo Ele trará justiça e restaurará. Ele trará justiça e Ele fará justiça e restaurará. Aleluia, glória a Deus. Guarda condições para enfrentar essas questões difíceis. Aquietar-se em Deus. Ouça o que ele diz no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Aquietar-se em Deus é saber que Ele pode nos trazer a paz, mesmo diante de uma natureza em desordem, uma sociedade desestruturada, um mundo em guerra, mesmo diante de conflitos, segregação, ódio, violência, vingança, matança. Nós devemos aquietar-se em Deus e saber que Ele, a seu tempo, nos trará a paz. Aquietar-se em Deus é descansar nele, é crer nele, é confiar nele, é saber que Ele vai, a seu tempo, dar a paz, para estender a mão, para trazer vitória em paz. Talvez a gente olha para a situação atual em que nós nos encontramos, ou nossas finanças, ou a família, ou algum problema emocional. Às vezes olhando para a situação do país, da natureza, da sociedade, das guerras e conflitos, a gente fica meio desanimado. Mas o Senhor está dizendo aqui, para enfrentar esse tipo de coisas, o que é necessário? Falamos, abrigar-se em Deus,
colocar Deus no centro da sua vida, permitir Ele dar o norte da sua caminhada, de suas atitudes, de suas ações. Saber que Ele é soberano e aquietar-se nele, descansar nele. Aleluia, glória a Deus. Aquietar-se em Deus, descansar em Deus, é o que Pedro fez. Lembra que a Bíblia diz em Atos que Pedro foi preso e estava encarcerado, amarrado, preso com correntes, portões de ferro, guardas guardando a sua prisão, e no dia seguinte a multidão já estava esperando a sua execução em praça pública. Na noite que antecedia a sua execução, Pedro estava dormindo na prisão. Como é que pode um cidadão dormir em uma prisão acorrentada, sabendo que daqui a pouco será executado diante de uma multidão? Era para Pedro estar desesperado, o sono era para ter desaparecido, era para ele estar emocionalmente abalado. Mas Pedro, ele estava aquietando-se em Deus, descansando em Deus. Ele dormia um profundo sono. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que foi que aconteceu? Nesta noite que antecedia a execução dele, Deus enviou um anjo que foi lá e arrancou ele da prisão. Está vendo a soberania de Deus? Deus, na sua soberania, podia ter impedido que ele fosse preso, amarrado e encorrentado, mas Deus não evitou que ele fosse preso, amarrado e acorrentado. Mas Deus, na sua soberania, evitou que ele fosse executado no dia seguinte. Esse é o nosso Deus. Você pode confiar nele, você pode descansar nele. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Louvado seja Deus. Esse mundo é assim, e não tem como fugir disso. Quando o homem pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, preferiu ouvir o diabo personificado na serpente, trouxe um caos, trouxe todo esse tipo de problemas. E nós, nascidos de mulher, nascemos com a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. É o pecado original que nasce dentro de nós. Então nós estamos sujeitos a esses problemas difíceis. Mas quando nós nos convertemos e aceitamos Cristo como nosso Salvador, podemos, diante de todos esses problemas, aquietar-se em Deus, descansar em Deus. Aleluia, glória, aleluia. Ele disse que vai enviar o seu Filho outra vez, não para morrer na cruz, mas para levar o seu povo, para levar o seu povo, para levar a sua igreja, tirar a sua igreja deste mundo de lutas e tribulações. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele vai trazer justiça e vai restaurar
Que Deus abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Curve a cabeça e diga: Jesus, obrigado por esta palavra animadora, encorajadora. Obrigado, Senhor,